Pessoal, eu quis trazer um tema então para essa noite, falando um pouquinho de reinvenção, falando um pouquinho de santificação e também de renovação e de santificação. A nossa vida, a vida cristã, ela é composta de 3 estágios, vamos dizer assim. A partir do momento que você declara, eu sou cristão, a partir de agora, você recebe a salvação em Cristo. E a partir daí nós temos uma caminhada aqui na terra de santificação, de um processo de santificação, de crescimento, E a partir daí, depois desse processo de santificação, vem finalmente a glorificação. Então nós podemos falar que a vida cristã ela é composta de 3 estágios: a salvação, a santificação e a glorificação. O grande problema é que muitas vezes nós queremos passar da salvação para a glorificação. Dá para passar? Até dá, né? É só morrer. Entre a glorificação, existe um processo aqui, que é onde a gente tem que buscar realmente. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós nos reunimos toda segunda-feira aqui no Palavra de Homem? Para buscarmos a santificação. Eu quero sair daqui hoje melhor do que eu entrei. Não é? Eu quero aprender alguma coisa. Você pode ficar ouvindo uma palavra de 1 hora, de 40 minutos. Se você reter um ensinamento, está ótimo. Se a gente não formos somente ouvintes, mas praticantes da palavra que nós ouvimos, perfeito, o nosso processo de santificação está em crescimento, está em evolução. Então, vamos pensar assim qual estágio que você está? Você já se declara, eu sou um cristão, eu recebi a salvação em Cristo Jesus? Puxa, ainda não, eu estou nessa dúvida e tal. Quer conversar mais com isso com a gente? Vamos conversar. Por que a dúvida? Não, eu já realmente sou um cristão, já entreguei minha vida a Cristo. Então, eu acho que a grande maioria aqui está no processo de santificação. Mas nós buscamos intencionalmente essa santificação, ou a gente vive assim na brisa, voando como folha ao vento, esperando o momento da nossa glorificação. Então é disso que eu quero falar, de reinvenção, de a gente chegar e olhar o seu estágio de vida e falar assim, qual é o estágio que eu me encontro agora? O que eu preciso reinventar na minha vida? No que eu preciso me santificar na minha vida que eu não estou me santificando? O que eu preciso renovar na minha vida que eu já não faz mais parte, já não faz mais sentido o que está acontecendo? É disso que a gente vai falar. Então lá em Filipenses, o que diz? Lá em Filipenses 3, versículo 13. Vamos ler junto, gente? Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo falando de que há um processo de avanço, há um processo de crescimento, esquecendo das coisas que ficaram para trás. E muitas vezes a gente passa tanto tempo no passado, naquilo que aconteceu de bom, naquilo que aconteceu de ruim, e a gente fica vivendo aquela vida saudosista, esquecendo que a gente tem que deixar as coisas para trás e avançar para as que estão diante de mim, nesse processo de santificação. Você já teve algum momento da sua vida que as coisas não aconteceram do jeito que você esperava? Levanta a mão. Nossa, quanta gente! Aí você vai perguntar hoje? Hoje? Quando você está perguntando hoje? Qual que foi? Quantas horas atrás, Quando que aconteceu isso? Não, perdi controle, eu planejei A, a coisa não foi nem para o B, foi para D. Totalmente diferente daquilo que eu havia planejado. Qual que foi o sentimento que você teve? Aquele momento? Frustração, Frustração, as coisas não aconteceram do jeito que você imaginava, tristeza, vontade de desanimar, vontade de largar tudo e fugir, Aquela coisa, puxa, podia parar o tempo agora, eu podia me teleportar lá para o Alasca, mas lá para o norte. Não é esse sentimento? Angústia, tristeza. Agora, a gente tem que entender que
há uma intencionalidade em avançar, correto? Porque se deixar a gente por nosso, o nosso sentimento, se nós deixarmos por aquilo que a gente está sentindo, pela nossa vontade, qual que é a nossa tendência, gente? Parar, procrastinar, essa é a nossa tendência. Então, se nós não formos, como o apóstolo Paulo fala, né? Eu preciso deixar, esquecer das coisas e avançar. Eu preciso avançar para as que estão diante de mim. Então, há uma intencionalidade nisso. Se a gente não for intencionar, pouco vai valer a pena a gente ir para frente. Faço essa pergunta para vocês. Você anda animado ou desanimado com alguma coisa que você fez há 5 anos atrás? Alguém que já foi vendedor de Barça? Outro dia eu vi uma pessoa falando, meu negócio é vendas. Eu falei, legal, cara, você é bom vendedor? Não, olha, você sabia que eu ganhei o prêmio nacional de melhor vendedor da enciclopédia Barça? Dava grana, né? Falei, legal. E aí? Você acha que com toda aquela expertise de vendedor de Barça, você consegue hoje ser um bom vendedor também? Não tem que... Você renovou? Você reciclou? Você se reinventou? Não estou dizendo que o caso dele foi, mas eu só quis dizer assim que ele andava feliz que ele foi o melhor vendedor de Barça do Brasil. Isso, eu nem perguntei quando foi, mas acho que foi anos 80, 70, né? Vendedor de Barça. Quem nunca recebeu um vendedor de Barça na sua casa? Né? Agora, muitas vezes nós ficamos aqui. Mas você não sabe, olha, lá em 1965, olha, eu ganhei um troféu uma vez. Olha, você não sabe lá quando o Brasil não tinha crise. Você não sabe, assim, como que eu era bem, assim, como era, né, eu era motivado. Agora perdi a motivação, afinal de contas, né, o Brasil não... murmurando. Ou às vezes alguma coisa muito ruim que aconteceu, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu sofri. Você não sabe o que eu sofri no meu casamento. Você não sabe o que eu sofri. Você não sabe. Então, querendo dizer que eu só sou assim hoje porque me aconteceu aquilo lá atrás. E se for alguma coisa de sucesso, puxa, você não sabe como eu era ativo, eu fazia isso, eu era ativo na igreja, eu era ativo ali, e hoje? Não, hoje não, mas tá bom, né? Tá bom. Quantas vezes que eu já ouvi gente falando, vamos deixar para os mais novos, né? Agora é o momento de parar. Se é momento de parar, que fase que você está para chegar então? Você não precisa mais santificar, então você está perto da glória, levanta os braços que Jesus puxa. Porque, né? Né? Que fase que você está? Mas você não sabe, eu tenho 80 anos, eu tenho 70 anos, eu tenho 60, eu tenho 90. Se não chegou a hora da glória, tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer. E a sabedoria que você adquiriu nesse tempo todo, você não vai compartilhar, você não vai ajudar os outros? Então, faça essa pergunta para você. Você anda animado ou desanimado com algo que você fez? Eu coloquei 5 anos atrás para dar um pouco de folga. Mas vamos pensar 1 ano atrás. Você não está crescendo. Você anda feliz com alguma coisa que você conquistou há 1 ano atrás? Você não está crescendo. É igual um time de futebol, né, gente? Sabe aquela coisa? O time está perdendo. Ou está empatado. Ele precisa ganhar. Quando o cara marca o gol, o que acontece quando está empatado? Quando ele está empatado, não. Quando ele empata e precisa ganhar. O que ele faz? Ele marca o gol, vai para o meio do campo, dá aquele deslizada na grama, comemora? Não, né? O que ele faz? Ele pega a bola no fundo do gol e vai lá para o meio do gol, a partida continua. A nossa vida tem que ser assim. Mas não vai comemorar? Vai comemorar, mas... há uma comemoração, mas não vamos ficar, ganhei, se distrair, perder o foco, né? Então, vamos entender, gente, que a dor, ela não é a limitação da nossa vida. A dor não é a limitação da nossa vida. Vamos espelhar no exemplo de Jesus. A dor foi limitação da vida de Jesus? Não.
se nós queremos um caráter parecido com o de Jesus, nós temos que ver que a dor não pode ser a limitação da nossa vida. Ela pode ser um momento de apurar o nosso caráter, pode ser um momento de aprendizado, mas não a limitação. Parou aqui. Quantas histórias de superação a gente já ouviu? Você pode ter uma, ou várias. Quantas histórias de pessoas que, naquele momento, pareciam que ia ser o final de tudo. Aconteceu uma tragédia, aconteceu um acidente, agora a vida dele parou. E a pessoa se supera, a pessoa ela se reinventa, ela se renova e continua. Isso a gente tem que buscar intencionalmente, dentro do nosso processo de santificação. Para isso, a gente precisa ser o quê? Intencional, saber que a gente vai precisar superar aquilo, obediente e diligente. Quanto que você conhece dos princípios de Deus, gente? Você pode ser um novo na fé, você pode ser uma pessoa que está frequentando palavras de homem aqui. Quantas palavras de homens, quantas reuniões de ensino bíblico para homens, na tua igreja, célula, você já frequentou em 2019? Faça a conta. Se falar de palavra de homem, vamos falar aí 4 por mês, vezes 11 meses, 44, você tenha vindo em metade, 22. Mas, de vez em quando eu fui na igreja, até de vez em quando eu vou na célula, de vez em quando eu participo de um grupo familiar. Quantas vezes? Se você é daquele que frequenta mesmo, passa de 100, não passa? Agora, quanto que você ouviu? Quanto que a gente reteve e quanto que a gente pratica na nossa vida, gente? Por quê? Por que nós não praticamos? Porque nós somos desobedientes. Nós não somos intencionais. E falta diligência para a gente, falta foco. Poxa, eu aprendi isso, eu quero praticar. A palavra diz para nós não sermos meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Não adianta nada ouvir. Não adianta, gente, se ouvir, entrar por aqui e sair por outro ouvido. Não adianta. Você vai ser um religioso, você vai ser alguém que sabe muito, mas pratica pouco. Então, acho que se a gente pegar 10% do que a gente conhece e colocar em prática, a gente está num processo de crescimento, de santificação, né? O que nos impede, muitas vezes? Essa frase é uma... mas eu só faço se... Quando a gente começa a condicionar a recompensas instantâneas e a mudanças dos outros. Eu só faço se... se o Gilmar Mendes sair, aí você vai ver o que é trabalhar. Aí eu vou trabalhar, vou trabalhar animado. Aí você vai ver, aí eu vou produzir. Agora, se ele ficar lá, não dá certo. Se a minha mulher mudar... você não sabe o que é lá em casa. Quando a minha mulher mudar, aí você vai ver o que é um marido bom. O que é um cara que, né, quando ela precisa mudar. Porque se ela não mudar, tá certo. Não é assim que funciona? Eu só faço se... na hora que meu patrão dobrar meu salário, aí você vai ver como que eu... aí você vai ver que profissional que eu sou. Ganhando o que eu ganho, mas não tem jeito, pelo amor de Deus. Aí não tem nem como produzir, não tem nem motivação para produzir. Eu não tenho mais nem isso. E a gente só faço se. Porque a gente condiciona nosso crescimento à mudança dos outros e a recompensas instantâneas. Se você falar assim, você vai ter que investir para depois você colher. Não. A gente vive num mundo muito imediatista. Você faz hoje para receber hoje. Ninguém mais quer investir. Tem que ser papuf. É aqui, é ali. Outro dia eu recebi uma mensagem no celular, eu estava no carro, eu vi a mensagem e vi, né? Acho que apareceu o azulzinho lá, que eu tinha visto. E não era nem um assunto urgente, e esqueci de responder. Depois, chegou em casa à noite, eu revi. Eu falei, puxa, esqueci de responder. Eu levei uma bronca. Mas você viu a mensagem e não me respondeu? O que aconteceu? Não, porque amanhã eu precisava... Amanhã você precisava. Não é assim. Não começa a dar uma tremedeira, gente. Você está esperando uma resposta
Você vê aqueles 2 tiquezinhos azul no WhatsApp, você fala, o cara viu, por que ele não me respondeu? O cara é teu cliente. Putz, já fechou com outro, o cara viu, o cara, tá vendo? Aí você chega para o teu supervisor e fala assim, olha aqui, ó, o cara viu e não me respondeu. Não vai fechar, não sei o quê. Aí o cara, olha, se desculpa, eu estava numa reunião, não sei o quê. Nós somos imediatistas, nós estamos imediatistas. Como é que a gente vai fazer um processo de santificação longo, pelo tempo que a gente ficar aqui na terra, se a gente tem essa atitude imediatista, né? Fica difícil. Aí lá em 1 Coríntios 2,9, o que diz, gente? Diz lá, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Gente, Deus tem preparado algo muito bom. Não há limites da parte de Deus. Deus não limita. Deus não fala assim, olha, eu vi que você está se esforçando, eu vi que você está diligente, está obediente à minha palavra, mas hoje eu não estou com vontade. Eu acho que eu vou... Deus é Senhor de todas as coisas, não há limite da parte dele. Eu não estou querendo colocar aqui que não, faça que você vai ser abençoado, abençoado financeiramente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, que não há limites da parte de Deus nas bênçãos que Ele pode dar. O que e quanto Ele vai dar, aí está dentro da soberania dEle. Mas não há limites. Quem coloca limite na nossa vida, quem quer? Somos nós. Somos nós. E aí a gente tenta trazer para a nossa perspectiva um Deus que é eterno, um Deus que é soberano, um Deus que é infinitamente grande para dentro da nossa perspectiva. Mas se Deus soubesse, né, o mercado que eu atuo, né? Se Deus soubesse como está difícil o meu segmento, se Deus soubesse como está difícil educar filho hoje, Deus sabe, se sabe. Então não adianta nós queremos trazer um Deus que é infinitamente grande para uma perspectiva infinitamente pequena que é a nossa. E a gente tem essa mania de querer colocar Deus numa caixinha e falar assim, não, Deus atua aqui. Nós oramos agora pelo irmão do Orlando. Deus é infinitamente grande e poderoso para fazer um milagre dentro da soberania dele. Ele pode. Ele é o mesmo Deus ontem, é hoje e vai ser para sempre. Agora, o processo tem que ser o inverso. Nós que devemos entrar numa perspectiva de Deus. Esse que é o caminhar num processo de santificação. É nós entrarmos num processo que nós coloquemos a nossa vida dentro de uma perspectiva eterna, grandiosa de Deus. Já começa a mudar um pouquinho. Então, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. E outro trecho da palavra de Deus, que está lá em Romano, o que diz? Vamos ler de novo, gente, junto? Olha lá, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Obrigado, Maia. Só colocou na frente aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Aqui está dizendo o quê, gente? De mudança de mente, de metanoia. Hoje é muito utilizado em termos empresariais o quê? Mindset, né? Você tem que mudar o seu mindset. A sua configuração do teu HD, da tua mente, tem que mudar. Tem que mudar. Isso é bíblico. O pessoal fala, não, pessoal, usar mindset, isso é coisa de coaching, né? Não, é coisa de Deus. Porque é bíblico. Porque fala o quê? Que nós precisamos que Deus nos transforme por meio do quê? Por meio de uma renovação da nossa mente. Deus não vai se renovar a partir de uma perspectiva nossa. Nós que devemos nos renovar a partir de uma perspectiva de Deus. E Ele fala, como? Renovando a mente.
transformando a nossa mente. A nossa mente é corruptível, a gente precisa renovar sempre. Trazendo para a nossa memória o que, gente? O que a palavra diz para trazer na nossa memória, trazer na nossa mente? Somente aquilo que nos dá esperança. Aí você acorda de manhã, qual que é o programa que você sintoniza? 190 urgente. Matou a mãe a paulada. Como é que está a tua mente? Gente, você sai bem? Não, eu já assisti. Você sai bem de casa? Não tem como. Não tem como. Eu estava saindo de casa toda manhã, sintonizando, não vou falar o programa que é. Mas estava ouvindo, estava lá um programa de política. E blá blá blá, blá blá blá, Steph, blá 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 blá. Peraí. Eu já sei que está acontecendo isso. Eu não preciso ficar me alimentando disso, chegar e o assunto que fica, o que é? É STF, é a segunda instância, é o Bolsonaro, é a milícia, é isso, é aquilo. Peraí. Você fica contaminado. Mas tem que fazer alguma coisa, a gente tem que... Não estou falando para ninguém ser alienado, mas você alimentar a sua mente com isso, gente, é extremamente prejudicial. Eu fico mal. Outro dia, assim, eu estava ouvindo, falei, caramba, vem com um sentimento assim de... Né? Aí você já fica com o teu dia estragado. Falar, o que eu ia mudar? Mas se você ouvir, você pode fazer alguma coisa. O quê? O que eu posso mudar? Sabe como que eu posso fazer? É me motivando, é renovando minha mente, ir lá produzir, fazer o melhor, mais bem feito que eu puder fazer durante o meu dia. Não ficar falando daquilo. Me desculpe quem fica no WhatsApp, mas às vezes só compartilhando só coisa, porque não sei o quê, e porque aí vê um áudio. Já viu aqueles áudios, né? Eu sou José da Silva Santos, sou delegado da Polícia Federal, e eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Acabei de ver aqui, né? E compartilha com todo mundo. O cara nem é da Polícia Federal. E se fosse? Gente, sabe? Fica uma coisa tão assim, sem consciência, né? Sem nexo. Novo golpe na praça, né? Se você receber uma ligação do número 0000000, não atenda, porque vai sugar o seu cérebro. E você compartilha. Complicado, né? Gente, e como que entrar numa perspectiva de Deus? É um desafio? Fala assim, Murilo, mas o meu contexto é meio complicado, meu contexto familiar, meu contexto de vida, meu contexto financeiro, meu contexto emocional, ele é complicado. Como que eu vou entrar numa perspectiva de Deus? Aí Deus chega para a gente e fala o quê? Fala assim, que numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Sabe qual é o nosso problema, gente? Que nós só queremos ser vasos de ouro e de prata. Não, o dia que eu for um vaso de ouro, aí me segura. Me segura que eu vou. Se eu for de prata, tudo bem, serve, mas ainda vou ser bom. Agora se fala assim, não, mas você é um vaso de madeira. Madeira? Não, você é um vaso de barro. Barro? O outro é de ouro. O que Deus fala? Dentro da perspectiva de Deus. Alguns são para fins honrosos. Ele não fala que madeira e barro é para fins desonrosos e ouro e prata é para fins honrosos. Ele fala que tem de ouro, de prata, de madeira e de barro. E dentro de tudo isso aqui, existem uns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, do que? De coisas desonrosas, será vaso do quê? Vaso para honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para a boa obra. Se você é um vaso de barro na mão do Senhor, gente, segura. Segura porque não há limite
para Deus utilizar. Não há as limitações que a gente imagina nas mãos de Deus. O muito fora das mãos de Deus é muito pouco. O pouco nas mãos de Deus é muito. Então, não importa se você é um vaso de ouro, se é um vaso de barro, se é um vaso de madeira, se é um vaso de prata, não importa. Você fala assim: Deus, eu me entrego, eu sou um vaso que quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. E Ele, o que Ele vai fazer? Útil para o Senhor, você vai ficar preparado para, não vai ficar assim, para algumas obras. O que Ele fala? Para toda boa obra. Toda. Ele não fala assim, não, vaso de madeira e barro é para essas obras aqui, menos importantes. Agora o de ouro e prata já são para as obras mais importantes. Não, ele fala aqui, toda boa obra, não importa. Então se coloca, não houve limitação da parte de Deus, Deus não limitou. Por que nós temos que nos limitar? Porque a gente enxerga ouro, prata, madeira e barro. Deus não enxerga isso. Deus enxerga assim, o que você se colocou dentro da minha mão? Você se colocou como vaso na minha mão? Coloquei. Se purificou das coisas desonrosas? Me purifiquei. Então, eu vou te usar para toda boa obra. Esse é um ponto importante para a gente pensar. Está lá em 2 Timóteo 2, 20 e 21. O que geralmente nós falamos, né? Tememos. Aquilo que a gente tem medo, você teme, estabelece os limites da sua liberdade e atuação. A dor e o medo não podem ser a limitação da nossa vida. Então, o que você teme? O que você mais teme, gente? Pensa, não precisa responder. O que eu temo é, sei lá, não ter condições de sustentar minha família. Se acontecer isso, o que eu mais temo é perder a saúde e não ter condições, sabe, o que eu temo é ficar inválido aí, não poder, não sei o quê. Aquilo que estabelece os limites. Agora fala assim, Deus, o futuro está nas tuas mãos. Não importa o que acontecer comigo, eu me colocando nas tuas mãos, o Senhor vai fazer a sua obra da maneira que o Senhor achar melhor. E não importa que tamanho que eu seja e do que eu seja feito. Tira todo o medo, tira todo o temor do meu coração, para esse temor não ser uma limitação para as bênçãos do Senhor. Que muitas vezes nós limitamos as bênçãos de Deus com a nossa falta de fé. Esse ano já foi. Eu já vi gente falando assim, já parei. Já parei. Esse ano eu já parei. Mas já parou como? Falta 2 meses. Não, já. Como diz aqui, largou os bets, né? Já largou os bets? O jogo não terminou ainda. Quando termina? Termina nos 45 do segundo tempo. Isso se não tiver prorrogação. Imagina você está jogando futebol, você está perdendo de 1-0. Olha, você está perdendo de 3-0. Faltam 20 minutos para terminar o segundo tempo. Fala, 3-0? Vambora. Vamos tomar um banho, tomar uma ducha, descansar. Galera, juiz, bora. Muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. O jogo não terminou e a gente abandona o campo. É ou não é? A gente coloca a nossa limitação. Nosso processo de santificação fica limitado. Deixa eu que oração? Um tempinho aí. Muitos conhecem esse texto aqui, gente. O profeta Eliseu, né, quando estava para morrer, o rei Joás foi visitar o profeta, né? Então o abraçou e chorou dizendo, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse, pegue o arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse, abra a janela que dá lá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou, atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse,
O Senhor é a flecha do Senhor Deus, e é por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. O profeta Eliseu falando com o rei Jeoás. Para que ele, naquela época, se você lançava uma flecha para o inimigo, você estava declarando guerra para ele, né? E aí, ainda assim, ele fala para ferir a terra com as flechas que estavam na sua aljava. E o rei foi lá e feriu 3 vezes. E Eliseu ficou zangado, né, com isso e disse: o senhor deveria ter batido mais 5 ou 6 vezes. O senhor bateu só 3. Se o senhor tivesse batido 5 ou 6 vezes, o senhor venceria os sírios. Mas agora você vai vencer só 3 vezes, porque você bateu pouco. A aljava estava cheia de flechas, mas bateu só 3 vezes. Então, você pode olhar e falar assim: puxa, queria ter um profeta. Você já olhou algumas palavras, alguns trechos da Bíblia e falou assim: puxa, como que eu queria ter um profeta de estimação que pudesse falar comigo, né? A gente ouve muitos trechos assim: não, e o profeta falou, né? Fala diretamente, faça isso, vá até aquele lugar. Gente, hoje nós temos muito mais revelação da parte de Deus do que eles tinham naquela época. Nós temos a revelação escrita, nós temos a palavra de Deus revelada, escrita, falando conosco. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós falando conosco. E a gente quer um profeta de estimação. Aí, ó, como que é? E se? Se eu fosse Moisés também foi, porque Deus falava direto para ele. Se eu fosse o fulano, se eu fosse o rei, profeta Eliseu lá do lado falando com ele. Pô, eu estou com um mentor individual, um consultor, um coach individual aqui do meu lado, um preparador físico, um preparador espiritual do meu lado aqui. Hoje a gente tem muito mais revelação, gente, da parte de Deus. Hoje Deus fala através do Espírito Santo, não precisa de profeta de estimação. Agora, houve limitação da parte de Deus? Qual que foi a ordem, gente? Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. Ele falou para bater 3 vezes? Por que o rei bateu 3 vezes no chão e parou? Tá bom, né? Tem mais flecha aí? Acho que vou. Vai que eu precise, né? Das flechas. Mas você poderia ter batido mais. Aí eu pergunto para você, gente. Quantas flechas está na sua aljava? Todos nós começamos a nossa vida com uma quantidade de flechas na nossa aljava. Se nós pensarmos bem, a escolha de quantas flechas nós vamos utilizar na nossa vida, de quantas vezes nós vamos bater no chão, vai ser escolha de quem? Nossa. Deus não limita. Deus não fala assim: não, bata 2 vezes só, tá? Você está com a aljava, mas não usa tudo. Se Deus encheu a sua aljava de flechas, não tem limite. Aí a pergunta que eu faço qual que é? Você quer se agarrar a essas flechas, economizar? Ou você quer bater todas as suas flechas no chão? Quando chegar aquele momento da glorificação, esse texto falou muito forte comigo, gente, com isso. Quando chegar aquele momento que Deus falar assim: vem para cá. Como que Deus vai me encontrar? Isso eu tenho pensado muito. Será que Deus vai me encontrar com uma aljava cheia de flechas, com 3 batidinhas no chão que eu dei durante a minha vida? Ou será que Deus vai me encontrar com a última flecha na minha mão, pronto para bater a última vez? E a minha oração é que Deus me encontre com a última flecha na minha mão, pronta para bater o chão, com a minha aljava vazia de flechas. E essa é
é a palavra que eu quero dar para vocês essa noite. Como é que está a tua aljava? Dentro desse processo de santificação, tem flecha aí? Tem flecha na tua aljava? Deus deu flecha para você? Quantas vezes você já bateu, feriu o solo? 1, 2, 3? Talvez você já tenha ferido 3 vezes e fala assim, já fiz minha parte. Já fiz minha parte. Só que você olha para trás, nas suas costas, tem uma aljava cheia de flechas para ser utilizada. E como Deus vai te encontrar nesse processo final de santificação? Com a aljava vazia? A última flecha na sua mão, pronta para ser usada? Ou com a aljava cheia ainda de flecha? E fala assim, você devia ter batido mais vezes, 5 ou 6 vezes, e você só feriu 3 vezes. A gente possa sair com esse questionamento e com esse desafio da gente olhar para a nossa aljava, ver as flechas que tem e não limitar, porque Deus não limitou, e não sejamos nós os limitadores da ação de Deus na nossa vida. Amém, gente? Vamos orar então? Pai querido, nós queremos, Deus, te agradecer porque o Senhor deu flechas para cada um de nós aqui, Senhor. E a minha oração nessa noite, Pai, é que não haja nenhum tipo de impedimento nosso, Senhor, de utilizar essas flechas que o Senhor deu nas nossas mãos. Que não haja nenhum tipo de limitação, Deus. Que não haja nenhum tipo de desânimo, Senhor, ao utilizar as flechas que o Senhor deu nas nossas mãos. Muitas vezes a gente não está sendo bom mordomos dessas flechas, Senhor. O Senhor nos dá flechas de vida familiar, o Senhor nos dá flechas profissionais, o Senhor nos dá as flechas de conhecimento, de tantos talentos, tantos dons que o Senhor distribui a cada um, Senhor. E quantas vezes nós temos sido negligentes com tudo isso que o Senhor colocou na nossa mão para usar aqui na terra, Senhor, nesse nosso processo de santificação. Eu peço que o Senhor ajude a não reter as flechas que estão nas nossas aljavas. E que no momento que nós formos para a glorificação, o Senhor nos encontre com a última flecha da aljava nas nossas mãos. Em nome de Jesus que nós pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, querido. Então, só dando uma mensagem aqui, pessoal da internet, está ouvindo o podcast também. Esse é o movimento Palavra de Homem, né? Então, nós nos reunimos aqui em Curitiba, no restaurante Dom Giovanni, toda segunda-feira, das 6h30 às 8h, né? E é uma palavra direcionada ao coração de você, homem. Deus abençoe vocês também, tá bom? Gente, vão na paz, gente.